Ok, então aqui nós temos as funcionalidades do módulo WMS, tá? Inicialmente nós temos aqui um cadastro de parâmetros, ok? O usuário então vai cadastrar esses parâmetros no sistema, deve-se informar aqui a hora que será gasta por cada volume a ser processado, no caso, a quantidade de pessoas que devem trabalhar em cada volume, também a hora e a quantidade de pessoas por peso para cada item desse volume, ok? Outro cadastro que nós temos aqui é o cadastro relacionado aos endereços do armazém, tá? Então, no caso aqui, define-se em ruas, tá? No caso aqui, o usuário vai definir o código, o nome desse endereço, a quantidade de estante vai ser definida automaticamente de acordo com as estantes cadastradas pelo usuário, tá? E para cada estante, nós temos aí as respectivas caixas. Então, na estante 4, nós temos aqui uma caixa, tá? E aqui nós temos os detalhes dessa caixa. No caso aqui da estante 1, nós temos aí duas caixas e os respectivos detalhes, tá? E assim por diante para cada uma dessas estantes e tem aí as suas respectivas caixas. Ok, são cadastros simples, tá? O cadastro de parâmetros do endereço. Agora nós temos aí também o agendamento, tá? Então nós já temos aqui um agendamento cadastrado. No caso, o usuário vai informar aqui a data e hora da operação e também o local desse agendamento, tá? A quantidade de volumes que será recebido, o peso total desses volumes, o peso total desse volume que será recebido, e também o sistema ele vai calcular, de acordo com os parâmetros definidos no sistema, a quantidade de pessoas e também a quantidade de horas necessárias para realizar então esse recebimento. Tá? No caso aqui foi realizado apenas um agendamento, o recebimento será registrado aqui nesta tela. Então nós já temos aqui um recebimento armazenado no sistema. Inicialmente o usuário visualiza aqui os dados do armazenamento, né? a data, a hora e o local que foi definido para esse agendamento. Temos aqui a data do recebimento, a hora de início e final, o volume que foi recebido e também o peso recebido, se houve inconsistência ou não relacionados a esse recebimento. Aqui nessa aba o usuário vai listar, vai informar os produtos que foram recebidos, definindo aí então os respectivos destinos, tá? No caso aqui, se será o armazenamento, a produção ou então a expedição. Bom, logo depois nós temos aqui então o armazenamento. No armazenamento, o usuário vai então selecionar os itens que foram recebidos, né? No caso aqui, nós temos os dados do recebimento, tá? Foi selecionado aí na tela anterior. O usuário deve informar a caixa onde o item será armazenado, tá? Nós temos aí várias caixas cadastradas no sistema, então o usuário seleciona qual caixa que será armazenada e no caso seleciona aqui também os itens a serem armazenados, tá? E logo depois ele realiza esse procedimento no sistema. Temos aqui logo depois a ordem de separação, tá? Então após armazenar os itens, em algum determinado momento será realizado então a separação desses itens, né? No caso para que sejam expedidos, tá? Então aqui eu tenho os armazenamentos. Na verdade aqui eu tenho as ordens de separações já cadastradas no sistema. No caso aqui eu tenho uma ordem de separação, tá? O usuário vai então selecionar a origem, a data de solicitação e também determinar aqui uma data limite caso necessário. E logo depois informar os itens que serão separados, tá? Então aqui nós temos dois itens a serem separados aqui por esta ordem de separação. Logo depois de definir uma ordem de separação, será realizada então a expedição dos itens, tá? Então aqui no caso inicialmente são listadas as ordens de operação, o usuário seleciona essa ordem de operação, então nesta outra tela serão visualizados essas informações, aqui os dados principais,
aqui os itens que são passíveis de serem expedidos e o usuário informa então os dados aqui do armazenamento, tá? No caso aqui, essas informações são referentes ao armazenamento, define a quantidade que será realizada essa expedição e seleciona aqui também os itens a serem expedidos, ok? Então esse é o procedimento realizado aqui então para o módulo WMS, tá? No caso é o gerenciamento de armazéns.